E nesse mês de novembro nós vamos trabalhar um outro tema. O tema do descanso em Deus. Nós precisamos descansar em Deus. Isso é imperativo para nós, né? Eu já quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 11. Os versículos 28 a 30 vão ser os versos que nós vamos meditar aqui nessa noite. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Enquanto você abre aí, não sei se você já abriu, mas eu gostaria de orar antes de nós começarmos aqui o nosso tempo de reflexão na palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta. Agradecemos porque o Senhor nos ensina de maneira tão clara. Queremos pedir, ó Pai, que o Teu Espírito possa iluminar o nosso entendimento para compreender essas verdades aqui. Que o Senhor nos ajude a aplicar isso aos nossos corações e às nossas vidas. Que o Senhor faça isso através e também apesar de mim, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. É uma verdade, e você com certeza vai se identificar com isso. Nós vivemos numa geração cansada, né? Nós vivemos cansados. Essa é uma verdade. Parece que o tempo todo nós estamos cansados, a rotina é sempre pesada, o trabalho é sempre pesado demais, nós temos que trabalhar demais. A família ocupa muitas vezes muito do nosso tempo. E nós vivemos muito cansados. Nós como brasileiros nós estamos cansados. Não apenas fisicamente, mas também mentalmente e emocionalmente. Vivemos exaustos. E o Brasil tem vivido esse retrato de exaustão, né? Prova disso são as pesquisas, os estudos, os casos que têm aparecido. É claro que hoje em dia nós damos nome a esse cansaço extremo. Nós damos nome à exaustão. E há tempos, algumas décadas atrás, não se dava nome a isso, né? Então, por isso, talvez a gente veja um aumento disso. Porque temos mais conhecimento sobre isso. Mas é fato que hoje, nos últimos 10, 15 anos, tem aumentado demais. Tem mais que duplicado o número de pessoas com a síndrome do esgotamento, né? O chamado burnout, né? Pessoas que estão num nível de exaustão extremo. Aqui no nosso país isso tem crescido muito, né? Diz o INSS que de 2019 até 2023 houve um aumento de 130% nos casos de afastamento do trabalho por causa de esgotamento, né? Isso é um alarme para nós. As pessoas estão vivendo cada vez mais cansadas, elas estão cada vez mais esgotadas. E a gente não pode olhar para um índice desse e pensar que assim, as pessoas não querem trabalhar. Porque esgotado está quem trabalha demais, né? Como que quem trabalha demais, de repente, não quer mais trabalhar? É porque a pessoa já não pode mais, não consegue mais, né? Porque está cansado demais. E existem outras doenças e outros problemas que caminham junto com o esgotamento, com o burnout, né? A ansiedade, a depressão. O Brasil ele está entre os países que lideram o ranking mundial de pessoas ansiosas, sabia? Ele está entre os primeiros de diagnosticados com ansiedade crônica. Ele está entre os primeiros também dos depressivos, né? Isso tudo mostra que nós vivemos um cenário de extremo cansaço, de pessoas que precisam de descanso, né? Eu diria que nós somos uma sociedade produtiva. Somos uma sociedade conectada, mas profundamente sobrecarregada, né? Nós somos sobrecarregados, nós somos cansados. E aí a pergunta que eu queria fazer: por que andamos tão cansados? Por que nós nos cansamos tanto? Por que nós nos sobrecarregamos tanto, com tantas responsabilidades, com tantas coisas? Por que nós trabalhamos tanto? Por que nós vivemos em tamanha exaustão, né? Eu queria colocar algumas razões mais superficiais do porquê nós nos cansamos tanto. Algumas dessas razões seriam essas aqui: nós nos preocupamos demais, né? Nós nos preocupamos demais com as coisas. Nós nos preocupamos demais com o amanhã. Nos preocupamos demais com a nossa segurança, com a nossa estabilidade. Nós nos preocupamos demais com o futuro dos nossos filhos. Nós nos preocupamos demais com a saúde dos nossos pais. Nós nos preocupamos demais, no geral, com todas as coisas, né? E essa é uma razão do porquê nós estamos muito cansados. Por que a nossa mente está sobrecarregada e cansada? Porque estamos emocionalmente esgotados, né?
Porque nós nos preocupamos demais. E esse excesso de preocupação nos leva a trabalhar demais, né? Por quê? Encontramos que uma forma de nós, não herdeiros, que nós temos de conseguir sanar algumas dessas preocupações é trabalhando, né? Algumas dessas preocupações, a maioria dessas preocupações pode ser resolvida com mais recursos, né? Você se preocupa com o futuro do seu filho. Aí você sabe que seu filho tem que ter uma boa educação. Seu filho precisa de uma boa escola. E o dinheiro paga uma excelente escola para o seu filho, né? Aí seu filho precisa de reforço. Seu dinheiro paga um excelente professor particular para dar reforço para o seu filho. Então, nós trabalhamos demais para conseguir sanar essas preocupações excessivas que nós temos, né? E isso nos leva a uma outra questão. Trabalhar demais nos leva a hábitos ruins, que também nos cansam, né? Nós estamos cansados, sobrecarregados, por quê? Porque nós temos hábitos ruins por causa de trabalho excessivo. Trabalhamos demais e por isso dormimos pouco. Porque nós precisamos trabalhar mais, precisamos fazer mais. E às vezes nós dormimos pouco, por quê? Porque outras coisas da nossa vida vão consumindo o nosso tempo, né? E o sono vai ficando cada vez mais de lado. O sono já não se recupera, né? Você pega uma noite de sono de 2 horas apenas, na noite seguinte você não vai conseguir recuperar isso, né? Você vai ficar mais cansado, mais esgotado. Esses excessos nos levam, então, a hábitos ruins. E hábitos ruins não só de sono, mas também de alimentação. Porque nós dormimos pouco. Nós não ficamos bem com isso. Nós ficamos emocionalmente esgotados. E nós precisamos de algum consolo. E nós aprendemos em algum lugar que uma boa pizza é um excelente consolo para um coração cansado, né? Comer um bom rodízio na de madre consola o coração do CLT cansado. Isso é verdade. Quantos pedaços puder. Quanto sabor. É uma experiência, né? Não é mais alimentação, é uma experiência. Isso são hábitos ruins que nós vamos assumindo, que eu vou assumindo. Não é à toa que eu engordei 20 quilos depois que eu casei. É bastante. Mas por quê? Porque nós estamos cansados demais. E aí nós temos hábitos ruins, né? Nós temos hábitos ruins de cuidado com a própria saúde, não somente com a alimentação. Qual foi a última vez que você foi no médico fazer um check-up? Eu fiz o check-up, mas eu não voltei no médico falar sobre o check-up. Eu confiei mais em outros recursos. Eu olhei e falei, os parâmetros aqui estão ok. Tá, tô bem, tô vivo. Mas nós temos hábitos ruins por isso. E uma outra razão final é porque fazemos tudo isso porque o mundo é difícil, né? Nós temos que nos preocupar demais porque o mundo não é seguro. O mundo é violento. Nós precisamos garantir algumas coisas, né? Precisamos trabalhar demais, então aí esses hábitos ruins vêm porque o mundo é muito difícil para nós. O mundo é complicado, né? Nós nos cansamos por essas e por outras razões, mas não é só por isso, simplesmente, que nós nos cansamos demais. Existem razões mais profundas, só que é delicado tocar nisso. É muito delicado tocar na razão mais profunda do porquê que nós achamos que nós temos que nos cansar tanto nessa vida. É muito delicado falar sobre isso. E por isso que nós precisamos deixar que Jesus nos fale. Então vamos olhar para o texto de Mateus no capítulo 11, os versículos 28 a 30, eu queria ler agora rapidinho o verso 28, eu quero te convidar a ler comigo, para que Jesus fale a nós aquilo que ele disse para os discípulos e que Mateus registrou. Vamos ler juntos, esse texto diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Olha que coisa maravilhosa. Desse verso 28, versículo 29, verso 30, Jesus fala a nós cansados e sobrecarregados, que se preocupam demais, que trabalham demais, que fazem demais, que têm um problema mais profundo e que Jesus vai tratar aqui, de maneira maravilhosa. Jesus vai falar a nós verdades difíceis de aceitarmos, né? De todos nós aceitarmos. Jesus aqui nesse texto, ele fala algumas coisas que são difíceis de aceitar, e eu queria que nós focássemos nesta manhã, nessas questões. Algumas coisas difíceis de aceitar que Jesus trabalha aqui, nesses pequenos versos. A primeira questão difícil de aceitarmos, a primeira coisa que é difícil de aceitarmos é a realidade. Nós temos dificuldade de aceitar a realidade do nosso cansaço. Temos a dificuldade de aceitar que estamos cansados demais. Muitas vezes nós queremos pintar uma imagem de que não, eu dou conta, eu consigo fazer. Eu estou bem.
Eu consigo levar esse estilo de vida ao extremo, como eu tenho levado já por tantos anos, né? Às vezes eu acredito, é muito curioso isso, nós não queremos que as pessoas saibam que nós estamos cansados, mas nós queremos que elas saibam que nós estamos sobrecarregados. Mas não com a palavra sobrecarregados, com a palavra ocupados, né? Eu sou ocupado demais. Eu faço muita coisa. Nós gostamos desse status dos ocupados, dos trabalhadores, desses workaholics, né, os viciados em trabalho. Mas nós não queremos o status do cansado que é surtado. Do cansado que está à beira de um colapso, ou que já colapsou, né? Tem uma linha ali, que nós falamos, não é para tanto, estou bem. Só estou muito ocupado, mas eu estou bem, né? Mas essa é uma realidade difícil da gente aceitar. Por isso que nós criamos essa separação. Não é que eu estou cansado, eu sou ocupado demais, trabalho demais, a vida é difícil, aquela coisa. Mas na realidade nós não estamos aceitando que nós estamos cansados. Nós não estamos aceitando essa realidade do nosso cansaço, né? E nós precisamos primeiro aceitar essa coisa difícil. Que nós estamos cansados. E Jesus nos convida a refletir sobre o nosso cansaço. Ele nos convida como cansados e sobrecarregados. Ele diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O cansado é aquele que faz muito. É aquele que trabalha muito. Que opera muito, que se desgasta muito com o trabalho manual, que se desgasta fisicamente. E o sobrecarregado é aquele que pensa muito, é aquele que tem muitas responsabilidades nas suas costas, tem fardos pesados a carregar, que pensa demais nisso, né? Então, Jesus está chamando quem faz muito e quem pensa muito. Nós, que andamos tão cansados, porque fazemos muito e pensamos muito, né? Nos preocupamos demais e trabalhamos demais. E é curioso que, eu acredito que você conhece esse texto, eu acredito que todos nós, em algum momento das nossas vidas, já recorremos a esse texto. Já olhamos para esse texto aqui. Vinde a mim, vós que estão cansados, sabemos de cor outras versões, né? Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Conhecemos esse texto aqui. Só que ao passo que nós conhecemos, não aceitamos a realidade do nosso cansaço de fato. Porque nós nos aproximamos desse texto como pessoas que são vítimas das circunstâncias da vida. Nós nos aproximamos desse texto como se nós estivéssemos repletos de razão para o nosso cansaço. Como se o nosso cansaço fosse totalmente justificável. Porém, quando nós analisamos o porquê que nós estamos cansados de fato, não me parece justificável nosso cansaço extremo. Nós nos cansamos demais porque carregamos um fardo pesado demais. O fardo que é conquistar e construir o nosso próprio descanso. Nós nos cansamos demais por conta disso. Nós nos cansamos demais, não porque nós somos vítimas da vida difícil, mas porque nós queremos construir com as nossas próprias mãos e garantir com as nossas mãos o nosso futuro. E garantir com os nossos esforços aquilo que está além do nosso controle, né? É por isso que nós estamos cansados. Cansa demais ser a própria garantia. Cansa demais você ser a sua própria âncora no meio desse mar turbulento que nós vivemos da vida. É muito cansativo, porque não está no nosso controle. Não está no nosso controle uma série de coisas. E nós nos cansamos demais por tentar controlar o incontrolável. Por tentar prever o imprevisível. Por tentar estar preparado para aquilo que nós não conhecemos, né? E é aqui que é uma verdade difícil. Nós estamos cansados por não confiar totalmente em Deus. E nós precisamos confiar. É por isso que nós fazemos demais. Nós trabalhamos demais para tentar garantir alguma segurança para nós no mundo difícil que nós vivemos. Nós trabalhamos demais para tentar ter um carro melhor, talvez um carro blindado, para garantir segurança no trânsito. Um carro mais altinho, para que as pessoas tenham medo, né? E não passem em cima do seu pequeno Ford Ka. Nós tentamos construir casas com muros altos ou pagar condomínios caros para que nós tenhamos segurança, né? Nós tentamos ter mais para tentar garantir mais e proteger mais. E ser a nossa própria âncora.
E por isso nós trabalhamos demais. E trabalhamos demais, então dormimos pouco. E porque dormimos pouco, queremos comer mal. E temos hábitos ruins. E vivemos tão cansados e sobrecarregados por isso, né? Nós precisamos aceitar essa realidade. Nós precisamos aceitar a raiz do problema. A raiz do problema está na nossa confiança. Nós confiamos mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. E é por isso que eu me canso tanto. Falando de mim. Eu preciso confiar mais na mão de Deus. E significa que eu devo então sentar e ficar esperando as coisas acontecerem? Não. Deus me chama a trabalhar. Mas eu preciso trabalhar com uma atitude diferente. Eu queria que você pensasse na seguinte frase: toda colheita depende mais da graça do que das nossas mãos. Toda colheita depende mais da graça de Deus do que das nossas mãos. Isso se aplica a todo tipo de trabalho. Deus nos convida a trabalhar. Ele nos convida a colocar as mãos ali na plantação para fazer a colheita. Mas o resultado da colheita não depende das nossas mãos. Não depende do quanto regamos, não depende das nossas tecnologias, depende dele. Dele dar o crescimento. Depende dele não mandar uma praga para consumir essa colheita. Depende dele fazer com que essa colheita seja frutífera. Isso se aplica a todo o nosso trabalho. Nós podemos trabalhar demais, podemos conseguir muitos leads e vendas e muitos clientes. E podemos tomar um calote desses clientes. Você fala, cara, mas estava certinho, era um baita negócio, era uma venda gigantesca. Mas o cliente me deu um calote. E aí você fala, não, mas eu estou preparado para um calote. Mas acontecem 3 de uma vez. E o que a gente faz? E aí, acontecem 3 calotes, está preparado para 3 calotes. Mas o país quebra. Olha que coisa. Nós não temos controle nenhum sobre essa colheita. Nós só sabemos que eu preciso acordar, eu preciso colocar minhas mãos para colher. E o resultado depende do Senhor. Porque toda colheita depende mais da graça do que das nossas mãos. Nós precisamos encarar nosso trabalho assim. Não adianta se cansar demais. Não adianta. Porque o resultado depende do Senhor. Depende da graça dele. A realidade difícil de aceitar é que quando nós nos cansamos demais por tentar garantir essa nossa segurança, nós estamos usurpando o trono da graça de Deus. Nós estamos tomando um lugar que é da graça, não é nosso. Eu não vou ser o garantidor da minha colheita. É Ele, pela graça dele, né? Nós precisamos confiar mais no que Deus pode fazer do que naquilo que as nossas mãos podem tocar e do que nossas mãos podem realizar. Assim, pode ser que você continue tendo o seu trabalho das 8 às 5 ou das 7 às 5, continue tendo as atividades na sua família, na sua igreja, mas você dorme das 10 às 6 com a sua cabeça tranquila, sem preocupações, sabendo que Deus cuida pela graça dele. O resultado da colheita depende do nosso Senhor, né? Precisamos aceitar essa realidade do porquê que nós estamos cansados de fato. Uma outra coisa difícil de aceitar é o refúgio. Nós precisamos aceitar que necessitamos de uma pausa. Você precisa da pausa live. Você precisa. Nós precisamos de pausa. Nós precisamos de descanso, né? Nós somos criados com essa necessidade. Deus nos criou com a necessidade de descansar. Por isso que o próprio Deus, no 7º dia, descansou. Ele não precisa descansar, ele não se cansa. Ele não é igual a nós. Ele não precisa dormir. Mas ele, para nos ensinar que nós precisamos descansar, ele descansa. Nós temos essa necessidade de descanso, né? Precisamos dormir, precisamos descansar, precisamos de pausa. Precisamos de refúgio, né? Nosso mundo, nosso cotidiano, os influenciadores que nós seguimos e que nós assistimos no Instagram, eles têm adorado essa aparência produtiva. E têm olhado para essa produtividade como uma vida perfeita. Mas ela não é. Isso nos leva a um cansaço que necessita de refúgio. E Jesus nos chama a nos refugiarmos nele. Veja o que ele diz. Ele fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei.
Essa ideia do alívio, essa pausa. Eu vou dar para você um fôlego, uma pausa, um momento de descanso. Um momento em que assim, vamos sair dessa correria, vamos descansar, depois você volta para essa correria de novo. Né? Nós precisamos disso. E ele continua lá no versículo 29, ele expande um pouco mais isso. Né? No versículo 29 ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Veja o que ele fala em seguida: e vocês acharão descanso para sua alma. Né? Jesus, ele nos ensina que nele existe alívio e existe o descanso para a alma. São coisas muito semelhantes, mas o que Jesus nos mostra é que ele está falando de uma realidade não somente presente, também. Existe alívio presente, mas é uma realidade futura, de descanso para a alma, de um descanso eterno para a nossa alma. Né? Ele está falando daquilo que ele tem, que só ele tem, que é certeza de salvação para nós, que é certeza de vida eterna para nós, pelo caminho que ele trilhou na cruz. Né? Ele fala de um descanso para a alma, um alívio, uma pausa, um descanso que será completo na eternidade, que nós tanto esperamos. E pasme, é difícil aceitar isso. Olha que coisa, é difícil aceitar isso. É difícil aceitar que nós queremos esse descanso da alma que vem do Senhor. Sabe por quê que é difícil? A prova de que é difícil é porque nós vivemos tentando fazer dessa terra o nosso céu. Já percebeu? Já percebeu? Eu acho que essas questões são questões que estão numa caixinha que nós não mexemos. E por isso que essas coisas acontecem. Aí nós temos duas convicções. Nós temos convicção de que ele virá, como cantamos aqui. E que quando ele vier, todo choro vai acabar. Todo sofrimento vai ser cessado. Né? Sabemos disso. Nós sabemos que quando Jesus voltar e nos levar para perto dele, ou quando nós morrermos, nós estaremos na presença de Deus. Nós teremos descanso finalmente para nossa alma. Sabemos disso. Mas por que nós vivemos tentando fazer essa terra o nosso céu? Nós vivemos assim. Nós tentamos construir o nosso céu aqui nessa terra. Nós tentamos viver achando a vida perfeita aqui nessa terra. Tentamos pegar essa terra quebrada e formar um mosaico que fique perfeito. Mas não fica. Não fica. Nós nos cansamos o tempo todo tentando tornar essa terra infrutífera numa terra perfeita que mana leite e mel. E ela não vai. Ela não vai ser a terra perfeita. Ela não vai ser. Deus promete para nós um novo céu e nova terra. Uma terra remida. Né? Nova. Algo novo para nós. Nós precisamos parar de viver tentando tornar essa vida a vida perfeita. Chega a ser uma imaturidade nossa pensar que ela vai ser perfeitinha. Que tudo vai dar certo o tempo todo, que problemas não virão. Não vai ser. A nossa tentativa de tornar esse mundo caído em nossa versão do paraíso mostra que nós queremos refúgio, mas do nosso jeito. Nós queremos o descanso para a alma, mas nos nossos termos. No nosso hotel. Nas nossas Bahamas. Nas nossas Maldivas. Né? Isso é complicado. E é difícil de aceitar. É difícil para todos nós aceitarmos isso. Nós queremos descanso para a alma, mas nós queremos construir o nosso descanso para a nossa alma. Né? Aqui nessa terra. E a maior dificuldade de nós aceitarmos está na verdade de que nós nunca seremos o nosso refúgio. Isso é difícil. Por mais que eu tente, eu nunca vou ser o meu Salvador. Por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir construir o descanso que a minha alma precisa. Nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir construir esse lugar, essa morada que Cristo prepara para nós, que Ele promete para nós lá em João capítulo 14, me lembrei. Ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito,
Pois eu vou preparar para vocês um lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. Nós sabemos disso, mas talvez nós não pegamos essa verdade e abrimos um buraco profundo em nosso coração e colocamos lá. Essa verdade flutua dentro do nosso coração, talvez seja isso. Ela precisa estar enraizada. Sabemos que o descanso que a nossa alma precisa está sendo preparado por Cristo. Eu não vou ser o meu Salvador, eu não consigo ser o Salvador da minha alma. Eu não consigo ser aquele que prepara o descanso que minha alma precisa, o refúgio que minha alma precisa. O refúgio eterno é Ele. É Ele quem faz isso. É Ele que está fazendo. É Ele que vai me levar para lá. E significa que nós temos que aceitar, porque qual que é um problema? Nós nos cansamos porque nós queremos ser o refúgio daqueles que nós amamos. Nós queremos ser salvadores dos que nós amamos. Isso é difícil, porque eu quero ser o salvador do meu filho também. Eu quero. Se eu pudesse morrer para que eu tivesse certeza de que ele vai viver para a eternidade, eu morreria. Sem pensar duas vezes. De que minha esposa iria para a eternidade, eu morreria. Só que minha vida não tem valor. Porque eu não sou o salvador da minha esposa. Eu não sou o salvador do meu filho. Eu não sou o refúgio deles. O refúgio deles e o meu refúgio é Cristo. E é Ele quem prepara descanso para a nossa alma. É só nele que nós podemos descansar de fato. E ter essa certeza, ter a certeza de que Ele está preparando um lugar para nós, um lugar de descanso eterno, e isso nos possibilita descansar hoje. Porque, como eu falei mais cedo aqui, antes de alguma música, nossa vida é como se fosse um grande túnel. Sem Cristo é um túnel infinito que nós não vemos saída. É só escuridão. Mas quando nós encontramos Cristo e nós temos a convicção profunda do que Cristo está fazendo e da certeza de que existe salvação em Cristo, é como se nesse túnel, por mais profundo que ele seja, já pegou os túneis da Imigrante lá? Os túneis? Os túneis tem quanto? É 5 km de túnel? Caraca, imagina, 5 km de túnel. Você não vê fim. Mas quando você sabe que Cristo é aquele que traz descanso para a nossa alma, quando Cristo é o nosso refúgio, a gente consegue ver uma luz lá no fim do túnel. E aí você fala, ufa, está chegando o final. Pode estar longe, mas está chegando, existe uma luz no fim do túnel. Existe um fim para isso tudo aqui, existe uma saída. Aí não importa. Tem hora que tá molhado, tem hora que basta uns morcegos, tem hora que tem uns problemas, não tem problema. Porque eu sei que tem uma luz lá no fim do túnel. Isso me possibilita descansar durante a jornada. Porque eu sei que existe uma luz no fim do túnel, né? Esse é o refúgio que nós precisamos crer, que nós precisamos estar enraizados nele. Que Cristo tem descanso para a nossa alma. Ele está preparando o descanso para a nossa alma. E aqueles que partem hoje, pela fé em Cristo, já experimentam descanso para suas almas. Isso é maravilhoso. Isso precisa possibilitar o nosso descanso hoje. Eu não posso ficar a noite sem dormir, para trabalhar demais, para ganhar mais dinheiro, porque não adianta. Nada do que eu possa conquistar vai fazer com que essa luz apareça para mim, senão aquilo que Cristo fez. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, o túnel parece escuro, ainda assim vai parecer escuro, se eu continuar tentando construir o meu descanso. Mas quando eu aceito que o descanso é Cristo quem nos dá, é Cristo quem nos proporciona, então esse túnel, de repente aparece uma luz maravilhosa nesse túnel, uma luz que te chama a correr para Ele e a ansiar pelo dia em que você estará com Ele. Mais do que tudo, né? Desculpa se eu me empolgo demais, mas isso me empolga. Isso me empolga. Isso me possibilita descansar. Eu descanso. Por quê? Porque tem refúgio nele. Eu tenho certeza de refúgio nele. E olha que maravilha. O refúgio nem chegou, eu não morri, eu não sei quando eu vou morrer. Nenhum de nós aqui sabe. Mas eu já descanso hoje, eu já experimento esse refúgio hoje. A minha alma se refugia na certeza de que existe descanso para ela na eternidade. Isso é maravilhoso. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós que estamos cansados, sobrecarregados, porque Ele nos alivia a alma e Ele tem descanso para a nossa alma. Mas não para por aqui.
Uma última coisa difícil de aceitarmos é a receita. Nós temos dificuldade em seguir receita, fala a verdade. Você segue. Receita médica, receita de bolo, qualquer tipo de receita, nós temos dificuldade. Uma das últimas receitas que o médico me passou, eu olhei para a receita, olhei para a fatura do cartão, eu falei assim, não, eu acho que só os 2 primeiros tá bom, não precisa de tudo isso não, né? Antibiótico de R$100, médico, pelo amor de Deus, cara. Passa sozinho isso aí. A gente tem dificuldade de seguir receita. Às vezes você está fazendo um bolo de fubá, pede 2 xícaras de fubá. Você fala, tem uma só. Vai dar. Bota uma de farinha, uma de milharina, de alguma coisa. Aí você vai olhar o bolo, não fica igual. Por quê? Você não seguiu a receita. Nós temos dificuldade de seguir receitas, né? Receitas médicas, às vezes você olha e fala assim, nossa, não... faz tempo que eu estou doente, não fico melhor. Mas você tomou o que o médico passou? Não tomei. Então, também, né? Como que você quer melhorar se não toma o que o médico passou? Acho que dessa vez que eu recusei a receita, eu fiquei ruim por uns 20 dias, eu acho. Eu não tomei o que ele me passou. E a minha esposa falando. E aí eu escondo dela. Ela fala, você comprou? Aí eu desconverso. Não vou mentir. Mas eu... e o Tito? Dormiu bem hoje à tarde? Como é que foi? Mas nós temos dificuldade de seguir receitas. E Deus tem uma receita para nós aqui nesse texto. Jesus tem uma receita para nós aqui. Jesus, ele nos convida a nos achegarmos a Ele. Ele fala, venham a mim, vocês cansados e sobrecarregados. E aí, no verso 29, ele vai expandir essa ideia do o que é vir a Cristo. Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Entende? Jesus nos convida a nos aproximarmos dele e aprender dele. Aprender com ele. A palavra aprender aqui é literalmente a ideia de sermos discipulados por Cristo. Jesus quer nos chamar a um relacionamento de discipulado, um relacionamento discipulador, onde Ele nos discipula, onde Ele nos ensina, né? Então, esse alívio, esse descanso dependem dessa receita. Nós temos que seguir a receita. Isso é, caminhar com Cristo, nos achegarmos a Cristo e permitir que o nosso coração seja discipulado por Cristo, né? A receita para esse nosso problema é partilhar a vida com Cristo. Da mesma forma como os discípulos partilharam e viveram coisas maravilhosas com Cristo. E puderam ver Jesus agir de forma sobrenatural em muitas situações, né? E é interessante que ele fala, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Jesus, ele está convidando nós que somos cansados. E ele fala, eu sou humilde, eu sou manso. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está sobrecarregado. Eu sei que você está um fiasco, um caco. Mas eu me disponho, porque eu sou humilde, Jesus dizendo, eu me disponho porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, a caminhar com você, a te ensinar. Eu sei que você é falho, eu sei que você é fraco, eu sei que você está cansado demais para levantar, mas Jesus fala, eu sou manso e humilde. Eu sou humilde. Eu não vou ser um ditador na tua vida. Jesus fala, eu vou caminhar com você, eu vou te ensinar no dia a dia. Precisamos caminhar lado a lado com Cristo. E caminhando com Cristo, olhando para o que Cristo nos ensina nos evangelhos, na palavra dele, nós podemos aprender das situações que ele viveu com os discípulos, situações maravilhosas, e podemos aprender a lidar de forma diferente, não nos cansando com as circunstâncias, mas confiando na provisão. É diferente. Jesus dá muitos exemplos do seu agir sobrenatural nos evangelhos. Eu queria mencionar alguns para você. Porque às vezes o nosso problema é o recurso. Às vezes o que nos traz preocupação são os recursos que faltam, né? Os recursos que ficam apertados, o dinheiro que falta para comprar um remédio, comprar um medicamento, comprar comida. Nós nos preocupamos com o recurso. Para pagar impostos, para pagar as contas, para moradia. Mas olha que coisa interessante. Teve um determinado momento em que Pedro foi questionado sobre impostos. E perguntaram para ele, Jesus paga os impostos? E aí Pedro falou corajosamente, paga. Aí depois ele foi perguntar, falou, Jesus, a gente paga os impostos? E aí Jesus fala assim, Jesus conta uma história para ele. Basicamente dizendo que os impostos não deveriam ser cobrados dos filhos, mas dos estranhos. Nós somos filhos dessa terra, né? Povo de Israel. Mas os estranhos vêm, os romanos, e cobram impostos de nós. Mas ele fala assim, de qualquer forma, para não escandalizar, ele diz lá em Mateus 17, 27, para que não escandalizemos,
Pedro, faça o seguinte, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Olha que coisa que Jesus faz. Ao abrir a boca desse peixe, você vai encontrar uma moeda. Uma moeda que é capaz de pagar os impostos de Pedro e de Jesus. Uma moeda que correspondia a 4 dracmas, que poderia pagar o imposto de 2 dracmas de cada pessoa, que era o imposto daquela época. 2 dracmas de cada um. Aí ele diz, pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Olha que coisa maravilhosa. Vê como que recurso não é problema para Jesus. Jesus faz o dinheiro sair da boca de um peixe. Vai lá, pega o peixe. E você percebe como que na nossa vida muitas vezes a coisa acontece assim? Muitas vezes a gente está preocupado demais, a gente não sabe de onde vai vir, a gente não sabe o que vai acontecer, o prazo está chegando, o boleto está vencendo, as coisas vão acontecer, a gente não sabe o que fazer. E de repente, a coisa resolve. E às vezes resolve de um jeito que você fala assim, caraca, era mó fácil. Jesus podia simplesmente fazer aparecer um cliente. Jesus manda uma promoção. Um dinheiro que estava parado, uma ação que estava parada, e de repente, pum, surge no momento certo. Olha que coisa. Isso nunca é problema para Jesus, né? Jesus, ele diz no Sermão do Monte, em Mateus 6, 25 e 26, por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajudam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Veja, nós nos preocupamos tanto com o recurso, nós nos cansamos tanto para ter recurso, mas para Deus é muito simples de resolver. Para Deus é muito simples de resolver. Mas pode ser que o problema não seja recurso. Pode ser que o problema seja saúde, porque nós vemos pessoas com muitos recursos e que não conseguem comprar saúde. Por mais que elas comprem bons médicos, por mais que elas paguem os hospitais mais excelentes do Brasil, elas não conseguem ter melhor em sua saúde. E nós nos preocupamos também, por causa da nossa saúde ou da saúde daquele que nós amamos. E olha que coisa interessante que já aconteceu com Jesus. Jesus, num determinado momento do seu ministério, isso é contado lá em Marcos capítulo 5, vem um homem chamado Jairo e fala assim, Jesus, por favor, vem ver minha filha. Ela está muito doente, ela está prestes a morrer. Jesus fala, vamos ver sua filha. E no caminho até lá, muitas coisas acontecem, Marcos registra isso. Jesus ficou ocupado com muitas coisas, conversa com muitas pessoas, multidões aparecem. E aparece uma mulher com fé. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela tinha fé de que se ela apenas tocasse na roupa dele, ela estaria curada. Diz lá o texto em Marcos capítulo 5, versículos 27 e 28, que ela ouviu da fama de Jesus. E essa mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele, porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha a fé dessa mulher. E aí diz lá na frente, Jesus pergunta, quem que me tocou e tudo mais. E lá no versículo 34, Jesus diz assim, ó filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Vê, um problema que ela não via solução. Um problema que tornava ela impura. Incapaz de socializar, de viver com outras pessoas, né? Mas a fé dela salvou ela. Para Cristo essas coisas são simples de resolver. E aí Jesus então continua, porque tem a filha de Jairo, não tem? Mas essa demora, essas coisas fazem com que o tempo se acabe. A filha de Jairo morre. E eles até falam assim, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Jesus fala assim, não se engane, ela apenas dorme. Chega lá, a menina está morta. Jesus, Marcos capítulo 5, verso 41, toma a criança pela mão e diz, levante-se. Menina, eu digo a você, levante-se. E ela se levanta. Nem mesmo a morte é capaz de parar o nosso Senhor. Essas são as coisas que nós aprendemos com Cristo. É claro que hoje pode ser que você tenha um ente querido, você vai olhar para essa história e falar assim, eu quero que ele reviva. Mas a certeza que você tem que ter, esse ente seu tinha fé, você pregou o evangelho para o seu ente querido? Você falou de Cristo para o seu ente querido, você pode ter certeza que ele não precisa reviver aqui para voltar a uma vida de sofrimento, não. Ele está no descanso eterno com Cristo. Veja, Jesus nos ensina a vivermos uma vida diferente. Uma vida onde o jugo é leve, onde o jugo é suave, e o fardo é leve.
Mas nós precisamos seguir a receita. A receita é: temos que caminhar com Cristo. Nós temos que andar com Cristo. Nós temos que ser discipulados por Cristo e aprender com Ele. Essas são as coisas difíceis de nós aceitarmos. Nós precisamos aceitar a realidade. A realidade de que nós estamos cansados. Nós precisamos aceitar o refúgio. E aceitar que nós não somos o nosso próprio refúgio, mas sim, Cristo é o nosso refúgio. E nós precisamos aceitar essa receita de caminhar com Cristo. E parar de se desviar disso. E seguir a Cristo. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E certamente, com Cristo, nós seremos aliviados do nosso cansaço. E vamos poder descansar em Deus. Amém?